Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, falaremos da terceira parte do conteúdo relacionado à Era Vargas, com destaque para o governo ditatorial. Esse período vai de 1937 a 1945. Como dito no encontro anterior, no governo constitucional de Vargas, ao final do seu governo, no ano de 1937, foi noticiado um plano forjado, que fez com que Vargas desse um golpe e se mantesse no poder. E como se deu isso? A Constituição de 1934 garantia que as eleições seriam no início de 1938. Então, as eleições para presidente da República estavam marcadas para esse início de 1938. Mas o presidente Vargas não estava disposto a deixar o poder. E, obviamente, para se manter no poder, o Vargas criou esse plano, elaborou esse plano juntamente com seus aliados, Então, esse plano ele vai ser anunciado via rádio, Então, foi anunciado que havia sido descoberto um suposto plano de insurreição comunista, Isso lá em setembro de 1937. Esse plano ficou conhecido como Plano Cohen e esse plano revelava a intenção dos comunistas de tomarem o poder no Brasil, obviamente, e com o apoio da União Soviética. E isso aconteceria às vésperas da eleição de 1938. Como já dito, o suposto plano, na verdade, não passava de um plano conspiratório, falso e conspiratório. O suposto plano conspiratório era falso. Esse plano ele foi forjado por membros da Ação Integralista Brasileira e membros do governo. E esse plano foi amplamente divulgado por todos os jornais do país. E é esse plano que vai abrir o espaço para que seja implantado uma ditadura no Brasil. Seja dado um golpe e implantado assim uma ditadura no Brasil. Ditadura essa e ficou conhecido como Estado Novo. Pois bem, então no dia 10 de novembro de 1937, Vargas ele dá o golpe de Estado e após o golpe ele vai impor o fechamento do Congresso, vai outorgar uma Constituição autoritária para o Brasil, essa Constituição de 1937, ou seja, a Constituição de 1934 foi rasgada. E essa Constituição de 1937, ela dava amplos poderes ao Executivo, ou seja, havia uma concentração ampla de poderes na mão do Executivo, ou seja, na mão do presidente. Então, a partir desse episódio, inicia-se o governo ditatorial da Era Vargas, Período esse que ficou conhecido como Estado Novo. Então, como você pode ver, esse período da Era Vargas, é esse período que vai de 1930 a 1945, ele é estudado em 3 momentos. O primeiro momento é o governo provisório e se dá a partir da Revolução de 30. O governo provisório vai de 1930 a 1934. O segundo momento é o governo constitucional, que se dá a partir da elaboração da Constituição de 1934. E esse governo constitucional vai até 1937, quando se dá o golpe de Estado e implanta-se essa ditadura conhecida como Estado Novo, que é o período que vai de 1937 a 1945, certo? E dentre algumas características políticas do Estado Novo, podemos destacar os seguintes pontos. Por exemplo,
a partir da implantação da ditadura, a partir da implantação do Estado Novo, foi decretado, primeiro, o estado de emergência. E o que diz esse estado de emergência? Bom, o estado de emergência dizia, e durante esse período, o governo era autorizado a invadir casas, prender pessoas, julgá-las de forma sumariamente, além de julgá-las, condená-las. E Vargas, com isso, Vargas tinha poderes ilimitados em suas mãos, né? Não podia nem sequer ser submetido à justiça, porque a justiça também estava sob o controle do Getúlio Vargas. Um segundo ponto importante destacar nesse período do Estado Novo é o fim do federalismo. Lembra que nós falamos de que a Constituição de 1934 havia garantido a permanência do federalismo? Pois bem, na implantação do Estado Novo vai se dar o fim ao federalismo, ou seja, o que seria isso? Ou seja, os estados brasileiros que antes tinham autonomia vão perder essa autonomia durante o Estado Novo. Então, os estados brasileiros vão perder a sua autonomia política. Os governos estaduais, eles foram entregues ao comando de interventores federais, geralmente, obviamente, interventores de confiança do presidente, né? Tanto é que em comemorações públicas realizadas nas capitais desses estados, as bandeiras dos estados eram queimadas para simbolizar, né, que esse federalismo estava morrendo, né? Então é uma forma que o Vargas encontrou para dizer que essa forma de governo anterior em que predominava o federalismo estava morrendo a partir dali, a partir da implantação do Estado Novo, né? Outro aspecto importante que vale destacar nesse período do Estado Novo é a supressão das instituições democráticas, né? O que é isso? Então, a extinção de partidos políticos, as eleições democráticas elas foram suspensas, as greves e as manifestações contrárias ao governo estavam proibidas, né? E quem cuidava disso era a polícia, ou seja, a polícia proibia literalmente esse tipo de manifestação. Foi criada uma polícia política do governo que tinha por objetivo perseguir os cidadãos. Muitos desses cidadãos foram presos, torturados e mortos por conta dessa polícia política. Enfim, então foram aspectos que marcaram esse período do Estado Novo. Uma vez instalado o Estado Novo, a partir desses aspectos que já foram citados, né, como a decretação do estado de emergência, o fim do federalismo, a supressão das instituições democráticas, obviamente que o governo ele buscou uma forma de conquistar a simpatia popular, né? Então, com o objetivo de conquistar a simpatia do povo, a simpatia popular, o governo de Vargas ele criou em 1939 o Departamento de Imprensa, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, né? Era um órgão diretamente ligado ao governo, um órgão diretamente ligado à Presidência da República, e era encarregado de organizar a propaganda oficial, né, do governo, assim como censurar os meios de comunicação, né, como no caso o rádio, o cinema, o teatro e a imprensa escrita. Então, esses meios de comunicação eram a partir do que eles se propunham escrever ou produzir, eram censurados por esse Departamento de Imprensa e Propaganda criado com esse objetivo, né? Esse departamento também ele foi responsável pela produção do programa radiofônico de transmissão obrigatória em todas as rádios do Brasil. Esse programa era conhecido como A Hora do Brasil, que divulgava as realizações do governo. Inclusive esse programa hoje ele tem um novo nome, que é A Voz do Brasil, ainda se ouve,
né? Então, o DIP foi criado com esse objetivo de, ao mesmo tempo, de criar uma imagem do Getúlio Vargas que agradasse ao povo. Por outro lado, também tinha a incumbência de censurar os meios de comunicações da época, certo? O DIP ele também foi responsável pela produção e distribuição de milhares de cartazes, por exemplo, para apresentar a figura de Getúlio Vargas como o salvador da pátria, né? Então se percebe que o Estado Novo vai ser um Estado de um regime ditatorial em que as liberdades individuais elas foram cerceadas nesse período. Mas também nesse período do Estado Novo, ou nesse período da Era Vargas como um todo, vai haver alguns avanços significativos no Estado brasileiro. Apesar de se ter um regime ditatorial, houve alguns avanços nesse período. Por exemplo, na política econômica, o governo procurou adotar uma política que visava substituir as importações pela produção interna. Ou seja, nesse período da Primeira República, o Brasil importava muito produto industrializado, em contrapartida exportava muito produtos primários, produtos na nossa agricultura. Então, durante esse Estado Novo, foi pensado de forma diferente. Houve um esforço no sentido de desenvolver uma indústria nacional, né? E pudesse produzir ter uma produção industrial aqui mesmo no Brasil e não dependesse somente da importação. Porém, houve uma dificuldade, o governo encontrou dificuldade para a criação dessas indústrias de base. Uma vez encontrada essa dificuldade, o governo se viu na necessidade de intervir diretamente na economia, né? E como ele vai fazer isso? Vai fundar empresas estatais, né? É o que chamamos de estatismo. E o que seria esse estatismo? É quando o governo, o Estado, ele se assemelha, ele toma a função de empresários, né? Então, nesse período, vai ser criado algumas empresas estatais, né? Mas com destaque para dois segmentos, né? O segmento da siderurgia e o segmento da mineração. Então, duas empresas foram criadas nesse período, direcionada para esse setor, para esses dois setores, né? Foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, né? Que foi instalada a partir da construção da usina de Volta Redonda, né? Isso aconteceu no ano de 1941. A partir dessa companhia, dessa usina, todo o aço fornecido pela usina foi um elemento fundamental para a industrialização do país, né? Foram importantes nesse processo da industrialização, pois o aço era utilizado como matéria-prima em outros setores, né? Então, essa foi a primeira estatal criada durante o Estado Novo. A segunda estatal criada durante o Estado Novo foi voltada para o campo da mineração, e no caso foi a Companhia Vale do Rio Doce. Foi fundada em 1942 e era destinada à exploração de minério de ferro no estado de Minas Gerais. Então, a partir da criação dessas duas estatais que o Brasil também vai entrar nesse universo da industrialização. Outro aspecto importante, como vale destacar durante esse período da Era Vargas, nós falamos que lá na Constituição de 1934, a mesma Constituição foi abolida, que foi rasgada, lá também garantia alguns direitos trabalhistas, no caso, salário mínimo e férias anuais remuneradas, e, enfim, indenização por demissão sem justa causa. Então, foram direitos que foram garantidos, mas são direitos que vinham sendo reivindicados bem antes, né? E foi durante o Estado Novo, mais precisamente no dia 1º de maio de 1943, que Vargas assinou o decreto-lei que instituía a consolidação das leis do trabalho, ou seja, a CLT, né? Que normatiza os direitos trabalhistas até os dias de hoje, né?
a maioria dos direitos garantidos aos trabalhadores está contida nessa consolidação das leis do trabalho. Então essa CLT vai se constituir um importante marco na história do direito trabalhista no país. Então essa CLT ela foi assinada no ano de 1943 e é vigente até os dias de hoje. Ou seja, muito dos direitos dos trabalhadores brasileiros está contida, né, nessa CLT, né? Muito da relação empregador-empregado é baseado nessa consolidação das leis do trabalho, né? Obviamente, e a gente pode estar dizendo assim, mas o Vargas, como presidente, fez concessões aos trabalhadores, enfim, não é bem por aí. Eu acho que dificilmente esses direitos teriam sido editados se não fosse por conta das lutas e das reivindicações dos movimentos de operário desse período, né? Então foram acontecimentos importantes nesse período que aconteceu durante o Estado Novo. Porém, o Vargas, a partir do ano de 1945, o Vargas vai iniciar uma abertura política, um movimento de abertura política. Ou seja, nós estamos vivendo no Estado Novo, esse período chamado de Estado Novo é um período ditatorial, né, em que as instituições democráticas foram abolidas, foram extintas, ou seja, não existia partido político, enfim. Então, a partir de 1945, o Getúlio Vargas ele vai iniciar um movimento de abertura política, né? E no mês de fevereiro de 1945, ele vai fixar um prazo para a próxima eleição presidencial, né? E, assim como conceder a anistia aos presos políticos, aos condenados políticos, certo? Então, isso vai se dar a partir de 1945. Pois bem, então, uma vez iniciado esse movimento de abertura política, né, vai renascer a vida partidária, ou seja, os partidos políticos vão renascer a partir desse movimento de reabertura política. Então, nesse contexto da abertura política, os partidos vão ganhar nova vida, né? Renascia assim a vida partidária. Então, foram organizados diversos partidos nesse período. Então, alguns partidos políticos foram organizado nesse período. No caso da União Democrática Nacional, a UDN, o Partido Social Democrático, o PSD, o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, o Partido Social Progressista, o PSP, assim como foi colocado na legalidade o PCB, o Partido Comunista do Brasil. Esse Partido Comunista do Brasil ele vivia na ilegalidade desde 1922, né? E em 1945 ele foi colocado na condição de um partido legal, certo? Então nas eleições presidenciais que estavam marcadas para o dia 2 de dezembro de 1945, né, haviam 3 candidatos, né? O general Eurico Gaspar Dutra, que era candidato pelo PSD e PTB, o brigadeiro Eduardo Gomes, que era candidato pela UDN, e o engenheiro Iedo Fiuza, que era candidato pelo PCB, né? Pois bem, uma vez que o Vargas já tinha dado um golpe lá atrás, houve um temor de que o Vargas impedisse a realização das eleições, né? Houve um temor por parte dos opositores, principalmente concentrados nos partidários da UDN, de que Vargas impedisse que as eleições fossem realizadas. Então é a partir desse temor que vai se juntar forças no sentido de derrubar o Vargas da presidência, né? Então, forças contrárias ao governo vão se juntar no sentido de garantir as eleições e, ao mesmo tempo, derrubar o Vargas da presidência. E isso, de fato, vai acontecer.
né? Isso vai acontecer. Então, no dia 29 de outubro de 1945, tropas do Exército, lideradas pelos generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, eles vão cercar o palácio, a sede do governo, o Palácio do Catete, e vão obrigar o Vargas a renunciar, né? E o Vargas, de fato, renuncia e o governo é entregue, a presidência da República ela é entregue temporariamente a José Linhares, que até então era o presidente do Supremo Tribunal Federal. Bom, com a renúncia de Vargas, obviamente, chega ao fim esse período do governo ditatorial da era Vargas, ou seja, chega ao fim o Estado Novo, né? Esse período é conhecido como Estado Novo, né? Então, nessas eleições, vai se eleger o general Eurico Gaspar Dutra, né? Obviamente que ele é eleito, mas com a ajuda do Getúlio Vargas, com o apoio do Getúlio Vargas que o general Eurico Gaspar Dutra vai se eleger, né? E o Vargas, mesmo sendo deposto, mesmo renunciando ao governo em 1845, o Vargas vai voltar ao poder nas eleições de 1950, quando se elege de forma direta para o cargo de presidente do Brasil. Então, essa terceiro vídeo ela tratava exatamente disso, desse período que foi instituído uma ditadura no Brasil conhecido como Estado Novo, em que o Getúlio Vargas dá um golpe de Estado a partir de um plano forjado, se instala uma ditadura e dura de 1937 a 1945, né? Mas e no ano de 1945 é restabelecido o Estado democrático, né? Uma relação de eleições diretas e com a eleição de um novo presidente, né? Certo? Então, esse era o conteúdo que nós queríamos tratar, a Era Vargas, esse período que dura de 1930 a 1945, né, e que é dividido em 3 períodos, né? O governo provisório, que se dá a partir da Revolução de 1930, o governo constitucional, que se dá a partir da elaboração, da promulgação da Constituição de 1934, e, por fim, o governo ditatorial, que é um período que vai de 1937 a 1945, com a implantação de uma ditadura, conhecido pela história como o Estado Novo, certo? Então, esse era o nosso encontro de hoje. Pedimos que você deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.